Very much. Muito obrigado. Let us pray right away. Vamos orar de imediato. Father, in the mighty name of Jesus, Pai, no nome poderoso de Jesus, the name above all names, o nome acima de todo nome, the name that you gave us for free, o nome que nos deste grátis. mighty Father, Pai poderoso, tonight we are gathered here in Brasilia esta noite estamos aqui em Brasília to seek you, Lord, para poder buscar-te, Senhor, and find direction e encontrar direção and the leadership of the Lord. e a liderança do Senhor. Father, as I minister your word and message to these people, Pai, enquanto ministro a sua palavra e a sua mensagem para este povo, arrest their hearts agarra os seus corações and cause them to begin to prepare the way, e faça-os começar a preparar o caminho, the holy way, o caminho santo, for the glorious coming of the para a Messiah. vinda gloriosa do Messias. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. Thank you. Sit down in the mighty presence of the Lord. Sentam-se na presença poderosa do Senhor. There are seats in front here. Há cadeiras aqui à frente. You want to sit in front there? Pode sentar à frente, pode. There are seats in front. Há cadeiras aqui à frente. Please sit Por down. favor, sentem-se. Thank you. My daughter sit in Muito front. obrigado, minha filha, senta-se. Stay over there. Senta-se. There are many seats here. Há muitas cadeiras aqui. Hallelujah. Aleluia. And so yesterday we saw Ontem nós vimos that this is a chosen generation, que esta é uma geração escolhida, that you are very blessed people, que vocês são um povo muito abençoado, that we can meet here in Brasilia, que nós somos capazes de nos encontrar aqui em Brasília, the capital city of this very great nation. a cidade capital desta grande nação. And Brazil is by no means a small country, E Brasil não é um pequeno país, de forma alguma, by size and power and authority, seja por tamanho, poder e autoridade, that we can meet here. que nós somos capazes de estarmos aqui. And I said, E eu disse, you are a blessed church, vocês são uma igreja abençoada, because porque how can we meet here como é que nós podemos nos encontrar aqui to discuss the glory of Adonai? para podermos discutir a glória do Adonai? Because most of this is simply written in the Bible, Porque muito disso está simplesmente escrito na Bíblia. because the Bible said Porque a Bíblia diz, the latter glory, a última glória, the latter visitation, a última the visitação, latter anointing, a última the unção, latter authority a última autoridade would be greater será maior than Pentecost. do que o Pentecoste. But many people simply read it, Mas muita gente simplesmente leram and isso some of them even died. e alguns deles até morreram. They read it, they lived and died. Eles leram isso, viveram e morreram. And yet for you, Enquanto que para si, you read it, leste na and Bíblia, then here comes one. aqui vem o avivamento. Says, look, the glory is here. Aqui vem alguém que diz, olha, a glória está aqui. Sometimes Às vezes, I think we are not qualified to discuss the glory of Jehovah. eu acho que nós não somos qualificados para discutir a glória de Jeová. But then I understand Mas ali eu compreendo that because of the times we live in, que por causa do tempo em que vivemos, this is the reality of this generation. esta é a realidade desta geração. So even as we discuss the glory of Adonai, Enquanto nós discutimos a glória do Adonai, Elohim, Elohim, let us be awakened to the fact that it is a privilege vamos despertar ao facto de que este é um privilégio, that we can meet and discuss. Wow, look, he has visited. que possamos aqui nos encontrar e discutir e dizer, uau, olha, ele visitou. Thank you very much. Muito obrigado. And yesterday we saw E ontem nós vimos that the Lord is speaking very clearly to the que church, o Senhor está a falar claramente para a igreja, directly to the church, diretamente para a igreja, on matters of preparation. em assuntos que se referem à preparação. And he's saying E ele disse that this is the hour for preparation. que esta é a hora para a preparação. And he's saying E ele disse that when we prepare well, que quando nós nos preparamos bem, then we are believers in Christ e Jesus. que nós somos então crentes em Cristo Jesus, Because those who believe in Christ Jesus as Lord, pois aqueles que acreditam em Cristo Jesus como Senhor, they also believe that he will come back. eles também acreditam que Ele voltará.
And if you don't believe he's coming back, E se não acreditas que ele voltará, that means you don't believe in Christ Jesus the Lord. isso quer dizer que você não acredita em Cristo Jesus, o Senhor. And that's why this is a great opportunity for us to show forth if we really believe that Jesus is Lord. É por isso esta é uma grande oportunidade para nós possamos provar se realmente acreditamos em Jesus como Senhor. And the Lord has continued to speak about the stains on the garment of the church. E o Senhor continuou a falar acerca das manchas das vestes da igreja. Talking about the areas we need to bring correction to. Ele está a falar acerca das áreas onde nós devemos trazer correção. And I think that is love. E eu acho que isto é amor. Hallelujah. Aleluia. Because if the Lord does not love you, E porque se o Senhor não te ama, He will just let you continue on that road. Ele vai só te deixar continuar naquele caminho. And remember, the destinations are always two. E lembra-se que os destinos são sempre dois. There is one highway of holiness, Há uma autoestrada de santidade. the highway of Brasilia A autoestrada de Brasília. can only take you to Brasilia. A autoestrada de Brasília só pode te levar para Brasília. The highway of holiness, A autoestrada de santidade, therefore, portanto, can only lead you to the holy of holies, to the holiness of the Lord. só pode te levar ao Santo dos Santos, ao Santo do Senhor. But if the sheep take another road, Mas se a ovelha ir noutra estrada, then the tragedy is e a tragédia é, they always still think they are going home. as ovelhas quando estão numa estrada sempre pensam que estão a voltar para casa. Quando ovelhas tomam outro caminho, Quando as ovelhas tomam outro caminho, they always still believe they are going home. sempre acreditam que estão a ir para casa. Like that. Assim, Until you have to bring them back. até que você tem que lhes trazer de volta. And those destinations are two different destinations. E esses destinos são dois destinos diferentes. The highway of holiness leads to the kingdom of God. A autoestrada para a santidade leva para o reino de Deus. And the other highway leads to another place. E a outra autoestrada leva a outro lugar. So if the Lord comes Se o Senhor vem and says, please come back this side, e Ele te diz, por favor, venha deste lado. that is love. Isto é amor. Hallelujah. Aleluia. And so today I want to continue. E hoje eu quero continuar. We remember too well E nós lembramos muito bem that we shared que nós partilhamos yesterday ontem on how the Lord walked with Israel em como o Senhor andou com Israel until they entered. até que eles entraram. They may have followed a road they did not think, Talvez estavam a seguir um caminho que eles não pensaram. according to the book of Numbers chapter 9, De acordo com o livro de Números, capítulo 9, but they entered. mas eles entraram. Now look at this. Olha nisso aqui. When you read the book of Genesis chapter 3 verse 8, Quando você lê o livro de Gênesis, capítulos 3, versículos 8, you find out that the Lord used to walk with Adam and Eve. você vai descobrir que o Senhor andava com Adão e Eva. Genesis 3 verse 8. Gênesis, capítulos 3, versículos 8. He says, E ele diz: then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. And that means Isso quer dizer that the Lord used to walk with Adam and Eve que o in Senhor, the cool of the day in the garden. que o Senhor sempre andava com Adão e Eva no atardecer da tarde lá no jardim. And you remember that walk was interrupted by the disobedience of man. E lembre-se que aquela marcha do Senhor com Adão e Eva foi interrompida pela desobediência do homem. But the Lord came back to prove that plan A was right, was supposed to work. Mas depois o Senhor voltou para provar que o plano A estava certo e tinha que funcionar. And so the Lord in the book of Genesis chapter 5 Depois o Senhor no livro de Gênesis capítulo 5, verses 21
to 25, versículos 21 a 25, you see the Lord now walking with men again. você vê de novo que o Senhor começou a andar com o homem de novo, To prove that this was supposed to work. para provar que este tinha que funcionar. I'm reading that. Eu vou ler isto, Genesis chapter 5. Gênesis capítulo 5. I'm reading from verse 21 Vou ler do versículo to 21 25. até 25. When Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. And after he became the father of Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Altogether, Enoch lived 365 years. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoch walked with God, then he was no more because God took him away. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Adam and Eve, Adão e Eva, walking with the Lord andando com o Senhor on a daily basis diariamente in the garden, no jardim, in the cool of the day. no atardecer do dia. But disobedience Mas a desobediência broke the fellowship quebrou a comunhão in a place num lugar where there was no death. onde não havia morte. Plan A O plano A did not have death in the equation não havia na equação incluída a morte, because the way God created man porque a maneira como Deus criou o homem was such that foi de tal he maneira was que supposed to walk with God. ele tinha que andar com Deus. And if that walk be in total obedience, Se aquele andamento com Deus ser em obediência total, death was not supposed to happen. a morte não tinha que acontecer. But when disobedience came, disobedience, Mas quando a desobediência entrou, then you see the cherubim of glory on the eastern gate então você ali vê o querubim da glória na porta do Oriente with flaming swords com a espada flamejante to stop him from going, accessing the tree of life. para poder parar o homem para não ter acesso à árvore da vida. And if you look at the definition of the tree of life, Se você olhar para a definição da árvore da vida, in other words, it is called paradiso, noutras palavras é chamado paraíso. paradise, Paraíso the maximum state of blessedness, é o estado máximo da bênção. the maximum state of peace É o estado And bliss. máximo And da paz, da alegria and blessedness. e bênção. And all that definition E toda aquela definição simply describes heaven. simplesmente descreve o céu. Because the maximum state of blessedness can only be in heaven. Porque o estado máximo da bênção só pode ser o céu. And that's why the Lord called it paradiso, paradise, É por the isso que o Senhor garden. chamou aquele jardim paraíso. But man was thrown out Mas o homem foi botado fora because of disobedience. por causa da desobediência. Look at this now. Olha nisto agora. Then the Lord now finds Enoch. Então o Senhor depois encontrou Enoque. And Enoch walked in faithful obedience E to God. Enoque andou em obediência fiel com Deus. And the Bible has told us E a Bíblia nos diz that Enoch walked with God que Enoque andou com Deus faithfully, fielmente. and because of that, Por causa disto, he was no more, ele já não era. because Jehovah Porque Jeová took him away. o levou. Among the things you know about Enoch, Entre as coisas que você sabe acerca do the Enoque, silent prophet. o silencioso profeta. Remember, Enoch saw the end days. Lembra-se que o Enoque viu os fins dos tempos. Among the things about Enoch Entre as coisas do Enoque is that Enoch had tremendous faith é que o Enoque tinha uma fé tremenda, apart from the obedience. além da obediência. And Enoch, E o Enoque, as he walked with God, enquanto andava com Deus, the Bible says a Bíblia diz, he continued to seek God on a daily basis. ele continuou a buscar Deus
diariamente. You are walking with God Ele estava andando com Deus on a daily basis, diariamente, faithfully, fielmente, and yet e enquanto you are que still hungrier for more God. ele estava com mais fome de Deus, Until the Lord said, até que o Senhor disse: enough is enough. basta, chega, Now I beg you agora eu vou te to pegar be up here with para me. estar aqui em cima comigo. That was the original plan of creation. Este foi o plano original da criação, That man may walk with que God o homem possa andar com Deus and never see death. e nunca experimentar a morte. And that's why, É por isso, let me pass before I come to the message. antes que eu venha a mensagem, That's why é por isso, you saw when he removed them from Egypt, você viu que quando ele lhes tirou do he Egito, walked with them. ele andou com ele. God loves walking with men. Deus ama andar com o And homem. when he walked with them, E quando ele andou com they eles, entered. eles entraram. And that's why, É por isso, even when he lowered manna mesmo quando ele fez descer o maná from heaven, do céu, it was a saying foi para dizer, where he was saying e foi, ele estava dizendo that, look, que, olha, this is the foreshadowing esta é a sombra of foreshadowing. a sombra futura. This is sombra futura. This is the foreshadowing Esta é a sombra futura of the true living bread. do verdadeiro pão da vida. Pan viviente. Pão vivente. The true living O bread. verdadeiro pão vivente. The bread of life O pão da vida. that very soon I will bring down here. Quer dizer que tão em breve eu trarei aqui embaixo. That if a man eat of it, Que se o homem comer deste he will pão, never hunger again, ele nunca mais jamais terá but fome. see eternal life. E vai ver a vida eterna. And so when the cloud of glory of Jehovah came, Então, quando a nuvem da glória de Jeová veio, now we understand agora compreender that the Lord is saying, que o Senhor está dizendo: I want to walk with the church. eu quero andar com a igreja. I want to walk with the church. Eu quero andar com a igreja. That when the church will walk with me, Que quando a igreja vai andar comigo, like Enoch walked with me, assim como Enoque andou comigo, then he may see the kingdom of the Messiah. para eles verão o reino de Messias. Wow. Uau! So he has come to walk with men. Então ele veio andar com o homem. And that is a tremendous moment E este é um momento tremendo, because it brings responsibility to us porque isso traz responsabilidade para nós. that we have to be totally obedient to the Lord. Que nós temos que ser totalmente obedientes ao Senhor. And in that process of walking, E neste processo de andamento, I want to progress this conversation of the glory of Jehovah. eu quero avançar esta conversa da glória de Jeová. If you go to the book of Deuteronomy chapter 11, Se você ir ao livro de Deuteronômio capítulo 11, then you see the type of walking você vai ver o tipo do andamento and a little bit of destiny. e um pouco de destino. Let us read the book of Deuteronomy 11 Vamos ler o livro de Deuteronômio capítulo 11, because he realized, porque ali ele notou, he found out ele descobriu that there was a little misunderstanding. que havia uma má compreensão. Havia má compreensão. Thank you. Deuteronomy 11. Deuteronômio 11, Let us read. vamos ler, Verses 8 to 12. versículos 8 a 12. Deuteronomy 11. Deuteronômio 11, Walking with God. andando com Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. Thank you very much for being here. Muito obrigado por estar ainda aí. I'm blessed to be sent of the Lord. Estou abençoado. He says, Deuteronomy 11, Ele diz, Deuteronômio 11, from verse 8. a partir do versículo 8. And he says, E ele diz: observe therefore all these commands I am giving you today, so that you may have the strength to go in and take over the land that you are crossing the Jordan to possess. Crossing the Jordan to possess. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. And so that you may live longer in the land that the Lord swore to your forefathers to give them, the land flowing with milk and honey.
para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come. Let me read again. The land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeaste a vossa semente e com o pé a regavas como uma horta. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drink rain directly from heaven. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as suas águas. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. Terra que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. So if you faithfully obey the commands I'm giving you today to love the Lord your God and to serve him with all your heart and all your soul, then I'll send rain on your land in its seasons, both the autumn and the spring rain, so that you may gather in the grain, the new wine and the oil. Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que colhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. I'll provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Darei erva no vosso campo aos vossos gados e comereis e vos fartareis. Be careful, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Guardai, Now, find another microphone. guardai-vos, Thank you so much. guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engana e vos desvieis e sirvais aos outros deuses e vos protereis perante eles. The Lord your God, the Lord's anger will burn against you, and he will shut the heavens so that it will not rain, and the ground will yield no produce. Que a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus, que não haja chuva e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. This is what the Lord is saying here. É isso que o Senhor está dizendo aqui. When this cloud came down Quando esta nuvem desceu to speak to the house of Jacob, para falar com a casa de Jacó, first of all, primeiramente, we remember the tremendous deliverance from Goshen lembram-se da libertação tremenda do Goshen, with power and wonders, com poder e milagres, removed from Egypt, poder lhes liberar do Egito. and they went into the wilderness. E eles entraram no deserto. And then when the Lord looked at them, E quando o Senhor olhou para eles, he saw that there was a little misunderstanding, ele viu que eles não estavam compreendendo. because he found out Porque ele descobriu that when he had removed these people with power from slavery, que quando ele tirou este povo com o poder da escravatura from Egypt, do Egito, then when they went to the wilderness, então quando entraram no deserto, then e ali he found out ele descobriu that you can remove a boy from the village que realmente você pode tirar um rapaz da aldeia, or a girl from the village. uma menina da aldeia. You can remove a boy from the village, Você pode tirar um rapaz da aldeia. but sometimes it may be very difficult to remove the village from the boy. Às vezes é difícil tirar a aldeia de dentro do rapaz. Hallelujah. Aleluia. You can remove the boy from the village, Você pode tirar o rapaz da aldeia. but sometimes it will take you a difficult time Às vezes vai te levar um tempo difícil to deliver the boy, de poder libertar o rapaz. to remove the village from the boy. Para tirar as ideias, os ideais da aldeia do rapaz. Why is he saying so? Por que que ele está dizendo assim? He's saying Ele está dizendo that when he followed them, que quando ele lhe seguiu, there was a misunderstanding, havia uma má compreensão. because he saw Porque ele viu that they had moved from Egypt que eles saíram do Egito. and formed a small Egypt in the wilderness. Ali eles começaram a formar um pequeno Egito no deserto.
talking the conversations of Egypt, estavam a falar como os egípcios, talking about Egypt, the big pots of meat estavam a falar acerca do Egito, as grandes panelas de carnes that they used to eat in Egypt, que eles comiam lá no Egito. talking about the huge pots of fish Eles falavam acerca das panelas de peixe grandes that they used to eat in Egypt, que eles comiam no Egito. talking about the big cucumbers Falavam acerca dos grandes pepinos and tomatoes. e tomatos. So the Lord found them doing that in the O wilderness, Senhor descobriu eles a fazerem isso no deserto, living in a small Egypt. a viverem num pequeno Egito. And that's why the Lord came out very strong. É por isso o Senhor falou muito fortemente. This cloud came down Esta nuvem desceu and he told Moses, e disse a Moisés: tell these people diz a esse povo that the land they are crossing the Jordan to take over que a terra em que vão atravessar o Rio Jordão para poderem tomar is not Egypt. não é Egito. It is not Egypt. Não é Egito. Meaning, Quer dizer, in Egypt, no Egito it did not matter what you worshipped não importava ali o que você adorava or how you worshipped. e como você adorava. Or maybe you are just a free spirit. You don't believe in any God. Ou talvez você é um espírito livre, não acredita em nenhum Deus. But every morning they woke up, Mas toda manhã que eles acordavam, the river Nile was there. o rio Nilo estava lá à espera deles. And they went there E eles iam lá with their wives and children com seus filhos e filhas and fetched water e pegavam as águas, and they irrigated by foot. He says by foot. estavam a irrigar as hortas com a pear, Like a vegetable garden. In the other version say a garden of herbs. como se fosse uma horta de vegetais. And so, E então, in Egypt, it did not matter how you live. no Egito não importava como você vivia, But the Lord was telling them mas o Senhor estava lhes dizendo that the land where the cloud of glory is taking you que to a terra onde a nuvem da glória está a vos levar is not Egypt. não é Egito. That land, he said, Aquela terra, ele disse, is a land of mountains and valleys. é uma terra de montanhas e vales. And you see the way the Lord exalts that land. E veja como é que o Senhor exalta esta terra. He says, E ele diz, it is a land where there is open heaven. é uma terra onde há céu aberto. The land that drinks rain directly from God, A from heaven. terra que bebe a água diretamente de Deus, ele mesmo. And he said, E ele disse, he's exalting it and saying ele está exaltando essa terra dizendo that the eyes of the Lord your God are continually on that land. que os olhos de Deus, Senhor Deus, teu Senhor, estão continuamente sobre aquela terra. He's watching it from the beginning of the year to the end of the year. Ele está velando sobre essa terra do começo do ano ao fim do ano. Listen, precious people. Escuta, povo precioso. He saw Ele viu that they came out que eles saíram do Egito and they attempted e tentaram to have the casual relationship para poderem ter uma relação casual with the Lord com o Senhor the way they did in Egypt. da maneira como eles costumavam no Egito. And he said, E ele disse, that land is not Egypt. aquela terra não é Egito. Meaning there is no river Nile in Jerusalem. Quer dizer que lá em Jerusalém não há rio Nilo. There's no river Nile there. Não há rio Nilo lá, Where you wake up and go and fetch. onde você acorda e vai buscar água. The heavens must remain open there. Lá naquela terra, o céu deve permanecer aberto. And he warns them E ele disse-lhes that if you fool around que se vocês brincarem and you start your careless worship, e vocês continuarem com vossa adoração sem respeito, very careless, sem respeito, sem cuidado, without care, sem se importar, he said, e ele disse, the Lord your God o Senhor vosso will Deus shut the vai heavens, fechar o céu. and then you will have no produce. Depois não terão semente. You will produzida. die. Vocês vão morrer. And so this is the caution I'm giving the church in Brasilia. Então, esta é a precaução que eu estou a dar à igreja em Brasília. This is the warning I give you, Este é o aviso que eu estou dando. that the Lord has now brought open heaven here. Que o Senhor trouxe agora aqui o
céu aberto. He says, Ele está dizendo: the heavens are now open in this land, o céu está agora aberto nesta terra. and the cloud of glory is in the church. E a nuvem da glória está na igreja. But he's saying, Mas ele está dizendo: be careful now. cuidado agora. The land where this glory is taking the church A terra onde esta glória está a levar a igreja is not Egypt, não é Egito, where you worship every day carelessly onde here. vocês adoravam todos os dias sem You did not cuidado. care how you worshipped. Você não se importava como adoravam. You did not care whether you fasted or not. Não importava se você jejuava ou não. You did not care how you dressed. Você não se importava como você vestia. You just went to bar to drink some alcohol. You came back, you're still a Christian. Você ia ao bar, bebe a sua cerveja, voltaste a You ir. say- Ele está dizendo: That the eyes of the Lord your God are continually on that land. os olhos de Deus, Senhor teu Deus, estão continuamente sobre esta terra. He exalted that land, Ele exaltou esta terra, the land of mountains and valleys, a terra de montanhas e vales, that drink rain diretamente from que Jehovah. bebe a chuva diretamente do Jeová. And so when you go to that land, Então, quando você irá a essa terra, you must ensure that the heavens remain open. você deve garantir que o céu continua aberto. Meaning no careless Christianity Quer anymore. dizer, não pode mais existir o cristianismo casual. You can see Kenya. Você pode ver o Quênia. You can see with Kenya as the example I know. Você pode ver o Quênia como exemplo. When the heaven opened, Quando o céu abriu, then that instruction came to them. então esta instrução veio para eles. And you find everybody now is always asking. E todo mundo lá agora está sempre a perguntar. Every time at 2 a.m. in the night, Todas as vezes às 2 horas de madrugada, 3 a.m. they are calling the radio. 3 horas de madrugada estão a chamar a rádio. How can I be more holy? Como é que eu posso ser mais santo? How can I want more. Estavam a perguntar, eu quero mais. They realized Eles notaram the carelessness of Egypt, que aquela adoração sem cuidado do Egito, the carelessness of ministerial duro, where you irrigate by foot a whole hectare of wheat. a falta de cuidado do ministério duro, onde você regava toda a horta com as mãos assim andar a pé, Cannot survive here now. não pode sobreviver aqui agora. The cloud of glory of Jehovah A nuvem da glória de Jeová is taking the church into the land of open heavens, está a levar a igreja para a terra do céu aberto, the land of the end time revival. a terra do avivamento do fim dos tempos. And that is a tremendous land to live in. E esta é uma terra tremenda para viver. We see it in Kenya. Nós vimos isso no The Quênia. medical doctors come with files Os doutores da medicina vêm com seus ficheiros and they say, man of God, e dizem, homem de Deus, this was my patient esta aqui foi meu paciente. with SIDA, HIV/AIDS Tinha SIDA, HIV, for many SIDA, years por muitos anos. on ARV. Ele tinha ARVs. But when he went to the meeting of the Lord, Mas quando ele foi na reunião do Senhor, ever since then, desde aquele momento, I have been examining and examining and examining, and I sent some blood to South Africa. eu tenho estado a examinar, a testar e até mandei algum sangue à África do Sul. And the results come out E negative. todos os resultados são negativos. One patient, Paciente, 2 records. 2 resultados. Now that land of revival, Agora, aquela terra desse avivamento, you cannot afford the carelessness você não pode levar lá a falta de cuidado. of deception that you see in the A church here. decepção que você vê na igreja aqui, In that land, naquela terra. if the Lord has healed somebody, Se o Senhor curou alguém, you must send the blood even to Britannia. você até tem que mandar o sangue mesmo à Grã-Bretanha. And they also must tell you that that person has been healed. E eles também têm que dizer que aquela pessoa curou realmente. You cannot live carelessly in that land. Você não pode viver casualmente nessa terra. Holiness Santidade is the rule of that é land. a regra dessa terra. Righteousness Justiça is the standard of that é land. o padrão desta terra. And he's saying E ele está that dizendo, if you want to sustain the se revival, você quer sustentar o avivamento, make sure that you maintain the heavens open. é melhor garantir que o céu permaneça aberto. And he warns you E ele te avisa, that if you fool around, se você brincar, heaven will be shut. o céu vai
fechar. And I told Kenya, E eu disse ao Quênia, what I'm telling o que Brasilia, deu a dizer a Brasília, the worst thing a pior coisa is when heaven opens over you é quando o céu abrir sobre você and then the Lord shut it. e depois o Senhor fecha o tempo. There is no time. Não há mais tempo. You know you are going to hell. Você sabe que vai vir no inferno. The worst thing that ever happened to Israel A pior coisa que aconteceu em Israel is when the Lord stopped speaking. é sempre quando o Senhor parava de falar. It is called an awful silence. Chama-se um silêncio terrível. Terrible, very good. It's an awful silence. É um silêncio terrível. You don't know whether you're on the right road or you are on the wrong road. You don't know. Você ali não sabe se estás no caminho certo ou no caminho errado. And so the Lord is saying Então o Senhor está dizendo that the glory is here que a glória está in aqui. Brasilia. É aqui em Brasília. Tell me, Diz-me, are you going to transform your lives será que você vai transformar a sua vida to conform your lives para conformar a sua vida with the new land com a nova terra where the glory is taking the church? onde a glória está a levar a The igreja, land of revival. a terra do The avivamento, land flowing with milk and a honey. terra que flui de maná e lei e mel, The promise of the church. a promessa da igreja. I said Eu disse, that it would be a beautiful thing será uma coisa bonita if the Lord can give every nation an opportunity se o Senhor puder dar a toda a nação uma oportunidade to see this end time de revival. poder ver esse avivamento do You fim. saw in Kenya. Vocês viram no Quênia. They shut the road Eles fecham as estradas in the middle of the day, no meio do dia, 11 o'clock in the morning. 11 horas de manhã. They close the highway Eles fecham as autoestradas. and they raise a pulpit Depois põem um púlpito ali na autoestrada, on the highway ali no meio da and they put autoestrada. a red carpet on the pulpit. E põem um alcatifa vermelho e um púlpito. And I don't know for how long they have been waiting there, Eu não sei quanto tempo eles estarão lá à espera. because another group have closed the door there, the road. Porque um outro grupo lá adiante fechou também a estrada. It made me redefine revival. Isto ali me fez redefinir o avivamento. Revival means O avivamento significa people hungrier and hungrier for Jesus much more. pessoas que estão com Hambruna. fome para Jesus. They want Jesus more. Eles querem mais Jesus. They cannot get enough of Jesus. Não conseguem pegar o suficiente de And Jesus. that is the hunger I bring E here. esta é a fome que eu trago aqui. Holiness is a beautiful thing. Santidade é coisa bonita. Once you start walking in holiness, Uma vez que você começa a andar na santidade, you will feel sorry for those who are not. você até vai sentir pena daqueles que não andam na santidade. Hallelujah. Aleluia. And so let's move on a little bit. Então vamos continuar um pouco. I want now to talk about what I promised you yesterday. Eu quero falar agora daquilo que eu prometi para você ontem. I promised you yesterday Eu ontem prometi você. that on this day I am going to talk about what Isaiah saw Neste dia vou falar acerca daquilo que Isaías viu. when he saw this glory. Quando ele viu essa glória. The prophets of old, Os profetas do antigo, when they saw this glory, quando eles viram essa glória, some of them wept alguns deles choraram. because they saw this generation Viram esta geração. and they saw the visitation coming and going to them. Eles viram a visitação, estava a descer e a ir para essa geração. This visitation. Esta visitação. And so some of them cried, Alguns deles choraram. oh, how I wish Disseram, oh, como eu desejaria I could live que eu podia viver to see that special generation. para ver aquela geração Because especial. I see heaven open Porque eu vejo o céu aberto. and I see the visitation of the Godhead going to them. Eu vejo a visitação de Deus, o Pai, Ele mesmo descendo a eles. So the prophets of old saw this visitation. Então os profetas do antigamente viram esta visitação. I want to begin with Isaiah. Eu quero começar com Isaías. When Isaiah saw this visitation, Quando Isaías viu essa visitação, Isaiah records it in the book of Isaiah 26, o Isaías gravou isto no livro de Isaías 26, verses 19 to 21. versículos 19 a 21. And Isaiah gives a very important characterization of this visitation. Isaías atribui uma caracterização muito importante a esta visitação. Because you hear Isaiah describing the nature of the visitation, Porque você ali ouve Isaías descrevendo a natureza desta visitação. but you hear him also describing
the duration Mas também você leu a descrever a duração desta visitação and the purpose. e o propósito. Hallelujah. Aleluia. Isaiah chapter 26, Isaías capítulo 26, verses 19 to 21. versículo 19 a 21. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Cristo vive. Cristo vive. Amém. This is an important day here Este é um dia importante aqui, because I must do it well. porque eu devo fazer o bem. If I don't do it well, Se eu não fizer isto bem, he will strike me in the public ele vai me abater no público and send another person e enviar outra pessoa to say it correctly. para poder dizer corretamente. So it's always a privilege to serve God. É sempre um privilégio servir Deus. Hallelujah. Aleluia. Isaiah 26, this is verse 19. Isaías 26, versículo 19. He says, E ele diz: but your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão, ressuscitarão, despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. So the first thing you see there A primeira coisa que você vê aí is that when Isaiah sees this visitation of the cloud of é Jehovah, que quando Isaías viu esta visitação da nuvem de Jeová, the latter visitation, a última visitação, the first thing he does, a primeira coisa que ele faz, he characterizes it. ele caracteriza. And Isaiah calls it the morning dew. Isaías chama isso o orvalho da manhã. That is very powerful. Isto é muito poderoso. Isaiah calls this visitation the morning dew. Isaías chama esta visitação o orvalho da manhã. In other words, Em outras palavras, the dew that prepares for the morning. o orvalho que prepara para o amanhã. And then he describes shout for joy. E depois ele descreve exultai da alegria. And that tells you that Isaiah has seen two different dispensations. Isso te diz que Isaías viu duas dispensações diferentes. He saw the dispensation when they are waiting for that visitation. Ele viu a dispensação quando eles estavam à espera para esta visitação. Espera com muita angústia. They are waiting with a lot of anxiousness. Estavam à espera com muita ansiedade. The drought. Estavam à espera. And they knew it is supposed to come. There is a promise. E eles sabiam que tinha que chegar, havia promessa. And then when the heavens open, E quando o céu abriu, Isaiah sees now the morning dew has come. Isaías agora viu que o orvalho da manhã chegou. And then Isaiah said, shout for joy. Isaías depois disse, exultai de alegria. Wow. Uau! Your dew is as fresh as the dew of the morning. O Fresca. vosso orvalho é ainda fresco como o orvalho da manhã. Isaiah sees that. Isaías viu isto. Meaning that your thirst will now be quenched. Quer dizer que a sua sede agora será eliminada. In other words, Isaiah is describing the revival that this dew would bring to the church. Em outras palavras, Isaías descreve o avivamento que este orvalho traria à igreja. Why the revival? Por que o avivamento? Because this dew Porque este orvalho comes at such a time vem numa hora when there has been drought and thirst. onde havia seca e sede. When the image of the church has been damaged. A imagem da igreja está danificada. All the liars have done everything left and right in the church. Todos os mentirosos vieram e fizeram tudo na igreja, esquerda, direita, torta, direita. All the other religions have looked at the church and laughed. Todas as outras religiões olharam para a igreja e riram-se And dela. some of them have even asked, what is the cross? What is the power of the E cross? alguns deles até perguntaram o que é a cruz, qual é o poder da cruz. So Isaiah sees Isaías viu that when this dew comes, que quando esse orvalho vem, this dew comes to renovate the image of the church. este orvalho vem para renovar a imagem da igreja. Renovation, Renovação. to renovate the image, Para renovar a imagem da to igreja. give a new image again. Para dar uma nova imagem de novo. In Kenya is tremendous. No Quênia é tremendo. We are airing a TV program there. Nós temos ali programa da TV. Even tonight. Mesmo esta And noite. the Muslims are calling. Todos os muçulmanos estão a ligar. Even this past night. Mesmo esta noite passada. They are saying, I have watched the program. Estão a dizer os muçulmanos, olha, eu assisti o programa. I saw two twins.
Eu vi dois gêmeos, 35-year-old men, twins. 35 anos de idade, o homem. Both of Gêmeos, them blind. todos os cegos. And their eyes open. Os olhos abriram. And they're learning to live with sight for the first time. Agora estão a aprender a viver com a visão pela primeira vez. I am a Muslim. Eu sou muçulmano. How can I get to the Lord? Como é que eu posso receber o Senhor? This dew, when this dew comes, Quando esse orvalho vem, this dew brings power esse orvalho traz poder for renovation. para a renovação. To renovate the image of Christianity. Renovar a imagem do cristianismo. Where they had laughed at the church. Onde riram-se da igreja. When the Muslims and the Hindus and the other religions looked at the church walking naked, they laughed. Quando os muçulmanos, os índios, olharam para a igreja estando nua, eles riram-se dela. And if you tell them, please come to Jesus, E se você lhes der, por favor, vem para Jesus, they laughed at you. eles riam-se They de said, ti. I don't want my daughters to dress like that. Eu não quero que, eles dizem, eu não quero que a minha filha vista assim I como don't eles. want my wife to dress like Eu that. não quero que a minha esposa vista como eles I'd vistem. rather remain here. Eu prefiro ficar aqui desse In lado. the other religions, Assim, outras religiões they appear to be more superior than the church. parecem ser mais superior que a igreja. You find that those religions, Você até descobre que aqueles religiões, somehow they cannot cheat each other cheating, eles não conseguem se mentir entre eles. even in their banking. Mesmo até no seu banco. They don't allow to take too much profit. Eles não pegam muitas taxas. But the muito- Christians Mas os cristãos roubam. And he's saying, Mas ele está dizendo, Isaiah is saying, Isaías está that dizendo, when this glory comes down to the church, que quando esta glória descer aqui na igreja, he comes quickly ele vem rapidamente and he starts to do work e começa a fazer trabalho to renovate the image of the para church, renovar a imagem da to igreja, begin to prepare the church para começar a preparar a to igreja, return to holiness. para voltar à igreja à And when santidade. the other people see, E quando outras pessoas vão they ver, say, wow, vão dizer, uau, they are serving the true God. esses estão a servir o Deus verdadeiro. Look at how holy. Olha quão santo. They are showing reverência Eles estão a mostrar reverência to their God. para Deus deles. Their God must be the true God. Deus deles deve ser o Deus verdadeiro. And then this image of the church Então esta imagem da is igreja renovated by power. está renovada. He brings back the power of the cross. Ele traz de volta o poder da cruz. And that's why he says, É por isso ele diz, hey, ei, shout for joy. exultai de alegria. I see your dew Eu vejo o vosso orvalho. is as fresh as the dew of the morning. É fresco como o orvalho da manhã. Wow. Uau! And he says E ele diz, in verse 20, no versículo 20, I am now moving to the rapture of the church. estou agora a ir para o arrebatamento da igreja. Isaiah 26 verse 20 now. Isaías 26, versículo 20 agora. He says, Ele go, diz, go my people, enter your rooms, shut the doors behind you, hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. vem, pois, meu povo, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-se só por um momento até que passe a ira. See, the Lord is coming out of his dwelling to punish the peoples of the earth. And he says, he goes on to say, for their sins, the earth will disclose the blood shed upon her. She will conceal her slain no longer. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. The other thing Isaiah sees in the characterization of this visitation, A outra coisa que Isaías viu na caracterização desta visitação, Isaiah now sees Isaías agora vê that when this morning fresh dew que quando este orvalho da manhã, has renewed, has refreshed the church, revived the church, quando esse orvalho da manhã renovar, refrescar, reavivar a igreja, resuscitated the church, ressuscitar a igreja, resurrected the church, ressuscitar a igreja, rehabilitated the church. reabilitar a igreja, It's a rehab. reabilitação, reabilitação. Like when you take drugs you go to rehab. Que quando é como se quando você tomou muita droga, depois você vai para o hospital de reabilitação. Isaiah sees the rehabilitation of the church. Isaías viu a reabilitação da igreja. And when he sees that, E quando ele viu isto, the next thing he sees a
próxima coisa que ele vê is the rapture of the church. é o arrebatamento da igreja. Isaiah now sees, Isaías agora vê, go my people, ele diz, vai meu povo, enter your room entra em vossos quartos and hide yourselves for a little while e esconde-te ali por um instante, until his wrath has passed by. até que a sua ira possa passar. See, the Lord is coming out of his dwelling, Veja, o Senhor está vindo do seu lugar de poder punish the people of the earth para poder castigar as pessoas da for terra their sins. por causa dos seus pecados. That is powerful. Isto é poderoso, Because now Isaiah sees porque agora Isaías viu that immediately this fresh morning dew comes. que imediatamente que este orvalho de manhã vem, Then Isaiah sees então Isaías viu the church going into heaven, a igreja entrar no céu, but mas he sees a special people called my people church. ele viu povo especial que é chamado a igreja do meu povo. My people. Meu povo. And he sees that special group E ele vê este grupo especial entering sus cuartos, their rooms. a entrar nos seus quartos. In French they call chambre. E em francês chama-se seus quartos. They enter their rooms. Entraram os seus quartos. And yet, if you keep that scripture E enquanto se você guardar essa and escritura go to John chapter 14, e vai no livro de João capítulo 14, verses 1 to 3, versículos 1 a 3, then you will know what those rooms are. então você vai descobrir quais são esses quartos ali. John 14, João capítulo 14, verses 1 to 3. versículos 1 a 3. He says, E ele diz: do not let your hearts be troubled. não se turbe o vosso coração. Trust in God. Trust also in me. Crede em Deus, crede também em mim. These words are read in the Bible. Essas palavras estão em vermelho na Bíblia. Verde. Vermelho Meaning, quer dizer, these are the words of Jesus himself. estas são as palavras de Jesus, ele mesmo. He says, Ele diz: do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. And he goes on to say E ele continua dizendo: that if I go to prepare a place for you, I will be back. I will come back and take you, that you also may be where I am. You know the way to where I am going. I come to take you to be where I am. e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, e para que onde eu estou, vós estejais também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Do you understand the rooms that Isaiah saw? Você compreende agora os quartos que Isaías viu? Isaiah saw Isaías viu that when this morning dew comes, que quando chegar esse orvalho de manhã, he quickly does the work of rehabilitation in the church esse orvalho vai fazer o trabalho de reabilitação da igreja rapidamente, to remove the addiction to sin para tirar a adição ao pecado, and then renovate the image of the church renovar a imagem da igreja, and exalt the position of the church. exaltar a posição da igreja. In that revival of shout for joy, Naquele avivamento de chutar da then the alegria. next moment Então, o próximo momento, he sees my people church, ele vê a igreja do meu povo, a special church uma igreja especial called my people, chamado meu povo. and he says, wow, E ele disse: uau, look, they are entering their rooms. olha, estão a entrar nos seus quartos. The chambre. Em seus quartos. They enter in the room that he says, and shut the door behind you, meaning he sees the shouting of heaven. Eles estão a entrar nos seus quartos. Depois ele diz: olha, fecha a porta de trás de vocês. Quer dizer, o céu vai fechar. How precious is Brasilia, Quão precioso é Brasília, that I can stand here que eu posso me pôr aqui de pé and talk about the open heaven, e falar acerca do céu aberto, and it is not yet closed, e ainda que não fechou, and share this, e partilhar isso. which means you can choose and prepare today and enter. Quer dizer que você
você pode escolher e se preparar hoje e entrar. Because Isaiah, Porque Isaías, when he sees this morning glory, morning dew come, quando ele viu este orvalho de manhã, the next thing he sees, a próxima coisa que ele vê the special elegido, the é elect, os eleitos especiais entering their rooms, estão a entrar nos seus quartos, their mansions. as suas And mansões. then he sees them shut the E door. depois ele vê a porta fechada. Meaning Isaiah is saying Quer dizer que Isaías está dizendo that when this morning glory, morning dew comes to prepare for the morning, que quando este orvalho de manhã, esta glória de manhã vem para preparar para amanhã, then então the reason he calls it morning dew a razão pela qual ele chama isso orvalho de is manhã because it is transitory. Transitory. é porque o orvalho é transitório. You know the dew of the morning is short-lived. Você Short. sabe que o orvalho de manhã não dura. But by 10 o'clock is gone. Até as 2 horas de manhã já secou. The morning dew is very short-lived. O orvalho de manhã dura pouco tempo. And so Isaiah sees Então Isaías vê that when this morning dew comes, que quando esse orvalho de manhã chega, it does a quick job faz trabalho rápido of rehabilitating people. de habilitar as pessoas. And then the next thing you see, they are entering. E depois a próxima coisa que você vê é que essas pessoas entram. Meaning the morning dew comes Quer dizer que esse orvalho de manhã vem to prepare the way para preparar o caminho in the church. na igreja. And when that is finished, E quando isso acabar, it is time to é enter. tempo para entrar. And he sees the door E shut. ele vê a porta The fechada. door of heaven shut. A porta do céu fechou. In other words, Em outras palavras, Isaiah is saying Isaías está that dizendo when you see the morning dew come, que quando você vê esse orvalho de manhã chegou, it is also an announcement to é Brasilia também um anúncio para Brasília. that be careful Que now. cuidado agora. The heavens are about to O shut. céu está quase para fechar. Hey, Ei, the heavens are about to shut. o céu está quase para fechar. That's what the Lord is saying. É isso que o Senhor está dizendo. He's saying Ele está dizendo that when the morning dew comes, que quando o orvalho de manhã chega, then within a short time, então dentro de um tempo curto, the special group, grupo especial, my people church, a igreja do meu povo, they enter. eles entram. Glória a Deus! And so Então, that is where the message is. é ali onde está a mensagem. And that's why I say, É por isso que eu disse, how blessed is Brasilia quão abençoado é Brasília, that you can hear these words. se você pode ouvir essas palavras. Let me explain to you something. Deixa-me explicar algo para si. I want to come to you. Eu quero vir para você. I want to explain something Eu quero explicar algo to the people here, everybody here. para as pessoas aqui. Todo mundo. Listen to this. Escuta aqui. If you go to the Bible Se você ir entrar na Bíblia and you want to find out e você quer descobrir who are these people quem são estas pessoas that the Lord is calling my people, que o Senhor está a chamar meu povo, I want to know eu quero saber. so that I can see their characteristics. Para eu poder saber as suas características. I can see their identity. Para eu poder saber a sua identidade. Then I compare with mine. Então posso comparar com as minhas características. And if I find E se eu descobrir that my characteristics, que as minhas características, if I find se eu descobrir that my identity que a minha identidade is not the same as my people, não é a mesma como as características do meu povo, then what I do is this. então o que vou fazer é o seguinte: I will make sure I do a reformation. eu vou garantir que eu faço uma reforma. I make sure I change Eu garanto que eu devo mudar so I may look like my people church. para eu ter as mesmas características como a igreja do meu povo. The church that the Lord loves so much, He calls them my people. A igreja que o Senhor ama tanto, chama essa igreja o meu povo. He loves them Ele ama-os and they enter heaven. e eles entram no céu. Everybody wants to know, who are these? Todo mundo quer saber quem são esses. What do they look like? Como é que eles se parecem? So I may become like them. Para eu me tornar como eles. But now look at this. Então escuta aqui. If you go into the Bible, Se você entrar na Bíblia, if you
go to the book of 2 Corinthians, Se você vir ao livro de 2 Coríntios, chapter 6, capítulo 6, verses 14 to 18, versículos 14 a 18, you hear him describing that my people. você vai nos ouvir agora descrever as características daquele meu povo. You hear him say Você vai ouvir dizer that light and darkness cannot mix. que luz e tenebra não se misturam. He starts by saying Ele começa a dizer: that there can be no yoking não pode haver jugo igual between a believer and a non-believer. entre cristão e não cristão. And he says, Ele diz: what fellowship, que comunhão, que amistad, que amizade, que communion, que comunhão, what fellowship que comunhão is there existe between darkness and light, entre a luz e as trevas, between the temple of Christ and the temple of the devil. entre o templo de Cristo e o templo do diabo. Then right away, E então ali de repente you get the first characteristic of my people. você pega a primeira característica do meu povo. You begin to understand Você começa a compreender that the my people church, que a igreja é chamada o meu povo, that the Lord says go and enter, que o Senhor chama e diz: vão e entram. is a church É uma igreja that has not mixed que não se misturou, light plus que não darkness. misturou a luz e as trevas. Hallelujah. Aleluia. Meaning Quer dizer, it is a separated church. é uma igreja separada. Separada. É uma igreja separada. Obscuridad, luz. Ei, trevas ali, luz aqui. Because he's saying Porque ele está dizendo that light, que a luz, the light of Christ a luz de Cristo that we have, que nós temos, plus darkness. mais as trevas, If we add darkness to it, se nós podemos acrescentar as trevas sobre aquela luz, is always equal to darkness. é sempre igual a trevas. Hallelujah. Aleluia. He's saying Ele está dizendo that light que a luz plus darkness mais as trevas is always equal to é darkness. sempre igual às trevas. That is how he is defining my people. É assim como ele está definindo o meu povo. In another vision, Noutra visão, when he lowered the wedding rings in the sky for me to see, quando o Senhor baixou ali no céu os anéis de casamento, anel de boda glorioso, poderoso anéis de in the bodas sky. gloriosas e poderosas no céu, In that vision, naquela visão, before the rings came out, antes que os anéis saíssem, there was a lot of darkness in the sky havia tanta treva, obscuridade sobre o céu, until heaven opened. até que o céu abriu. And when heaven opened, E quando o céu abriu, everybody follow this. todo mundo siga isso. When heaven opened, Quando o céu abriu, I was shocked eu estava chocado, because the darkness porque as trevas that had consumed the sky, que estava a consumir todo o céu, when heaven opened quando o céu abriu and the glory of God began to come down, e a glória de Deus começou a descer, the Lord o Senhor did not tell me, não me disse: man of God, homem de Deus, just wait a moment, espera aí um momento, give me some time. dê-me algum tempo, Let me go up there deixa-me ir ali em cima and find out e descobrir what does this darkness want, o que essas trevas querem, so we can agree, que é para nós concordarmos, so I can compromise. para nós comprometermos. Then I will come and tell you Depois vou descer e vou te dizer what we have o agreed. que nós concordamos com. No, Não, there was no discussion. não havia discussão. When the glory came out, Quando a glória desceu, the light of the glory a luz da glória began to chase away the darkness. começou a expulsar as trevas de imediato. There was no discussion. Não havia discussão. The glory A glória began to overthrow the darkness. começou a expulsar as trevas. In French, they say Em francês disse, a coup d'état.
É golpe de Estado. Golpe de Estado. Yes. Golpe de Estado. Very good. A coup d'etat. Golpe de Estado. There was an overthrow of darkness. Havia golpe de Estado sobre as trevas. A military overthrow. É golpe de Estado militar. There was the cancelling of the darkness. Havia o cancelamento das trevas. Overruling the darkness. Havia a governação sobre as trevas. The Lord O Senhor did not tell me não me disse that let us go and compromise with this darkness que vamos lá embaixo, vamos comprometer-se com essas trevas. and get some gray area. Depois vamos comprometer para termos nível de acordo. No, Não! I saw the true power of the glory of God Eu vi o verdadeiro poder da glória de Deus. because it chased away the darkness Porque ele expulsou as trevas. and illumination came. E a iluminação veio. So the question is this: Então a pergunta é esta. if we want to know the My People Church, Se nós queremos saber as características do meu povo, then what is the current church in Brazil então o que é que a igreja presente no Brasil? What is the church doing mixing light and darkness? Por que a igreja aqui está a misturar as trevas com as luzes junto? Glória a Deus! Hey! Ei, Why are you mixing? por que vocês estão a misturar? Why? Por quê? Because he's saying Porque ele está dizendo that the My People Church a igreja do meu povo is a church é uma igreja that is separated. que é separada. There is no mixing of light with darkness. Não há mistura com as luzes e as trevas. One day I was in Uruguay. Uma vez eu estava em Uruguai, I took this message there eu levei essa mensagem lá, in a place called Punta del Este num lugar chamado Ponto del Este, in Uruguay. em Uruguai. This is what I saw in the dream Olha o que eu vi no sonho. before I go to preach. Antes de eu partir para pregar, I saw eu vi in the dream no sonho 2 doors open. duas Those portas abertas in the dream. no sonho. And I saw E eu vi people entering this door as pessoas a entrar nessa porta and also this door. e também essa porta. Then I asked the Lord, Depois eu perguntei ao Senhor. then which is the church? Eu perguntei, Senhor, qual é das portas é a igreja? Because the people entering, there was a nightclub next. Porque as pessoas que estavam a entrar, havia In fact, it was a disco. Nightclub havia and uma disco. discoteca ao lado, Next. próximo. The people entering the discotheque As pessoas que estavam a entrar na discoteca and those entering the church, e as pessoas que estavam a entrar à igreja they looked the same. pareciam-se as mesmas pessoas. Then I asked the Lord, Depois perguntei ao Senhor, which of them is the church? Senhor, qual deles é a igreja? Why has the church mixed Por que é que a igreja misturou-se? darkness plus the light of salvation? Luz da salvação mais as trevas. Why? Por quê? The fashions, A moda, the robas del mundo, fashion, as fashion, roupas, a moda, as roupas do mundo. they wear them out there Eles vestem essas roupas lá no mundo. and they wear them in the church. E também a igreja veste as mesmas roupas. Tell me, Diz-me, the blood of Jesus has no power? será que o sangue de Jesus não tem poder? Yeah. Yeah. I thought Eu pensei the blood of Jesus has ultimate power, que o sangue de Jesus tem um poder último. meaning Quer dizer, there is no other sacrifice não existe outro sacrifício that is higher than the blood of que é Jesus. mais alto que o sangue de Jesus. Listen to me now. Escuta aqui para mim. He says in 2 Corinthians chapter 6, Ele diz no 2 Coríntios capítulo 6, verses 14 to 18, versículos 14 a 18. what fellowship is there between light and darkness? Que amizade, que comunhão há entre a luz e as trevas. What does a Christian have to do with an unbeliever O que é que um cristão tem a ver com mundano? unless you are evangelizing to them? Ao menos que você está a lhes evangelizar. It's okay to evangelize, É importante evangelizar. but to go there
mas ir lá and be converted. e ser convertida. Hallelujah. Aleluia. And then he goes on down to say, Depois ele continua dizendo: be separate from them, seja separado deles and you will be my people. e serás o meu povo. He defines my Ele people. define o meu povo. If you go to the book of Daniel, Se você ir ao livro de Daniel, Daniel chapter 12, Daniel capítulo 12, when Daniel also saw the rapture of the church, quando Daniel também viu o arrebatamento da igreja, Daniel also describes my people. Daniel também descreve o meu povo. He says, at that time, Ele disse: naquele tempo, your people, o teu povo, everyone whose name will be found written in the book, toda pessoa cujo nome for encontrado escrito no livro, will be delivered. será liberto. So, Então, he's saying ele está that dizendo the My People Church que a igreja do meu povo is a delivered church. é a igreja liberta. You don't find them in the discotheque. Você não vai nos encontrar na discoteca, Fuma, não vai nos encontrar a fumar, cantar e bailar. não vai nos encontrar a cantar música mundana e a dançar. No, Não, that church essa igreja is a separated church. é uma igreja separada. That is why I come to É you. por isso que eu venho aqui. I come to tell you the truth, Eu venho para te dizer a verdade. that you may get to enter the kingdom of Para God. você ser capaz de entrar no reino de Deus. All the other liars that come to you, Todos os outros mentirosos que venham para você. in Sao Paulo they charge $1,000 for one seat. No São Paulo eles cobram $1.000 por cada cadeira para entrar. That is something else. Aquilo é outra coisa aí. I am talking about the eternal kingdom of Jehovah. Eu aqui estou a falar do reino eterno de Jeová. And he's saying E ele está dizendo that when Isaiah saw this glory que come, quando Isaías viu essa glória vindo, then he saw the My People Church enter. ele viu a igreja do meu povo entrar. The church that has been delivered, A igreja que foi liberta, has been set free, a igreja que foi liberta, does not mix her Christianity with el mundo. ela não mistura o seu cristianismo com o mundo. Hallelujah. Aleluia. And then E então, the other thing Isaiah sees, as outras coisas que Isaías viu, Isaiah now sees, Isaías agora viu, when he sees this glory come, quando ele viu essa glória vindo, then he sees então ele vê that those who have been slain cannot be concealed any longer. que aqueles que foram mortos não podem ser mais encobertos. The blood shed upon the earth cannot be hidden anymore. O sangue derramado sobre a terra já não será mais coberto. Meaning Isaiah is saying Quer dizer que Isaías está dizendo that when this glory comes, que quando chegar essa glória, this glory esta glória is for exposing sin. é para poder expor o pecado. Because Porque this glory esta glória is for preparing the way for the coming of the Messiah. é para preparar o caminho para a vinda do Messias. How can you prepare the way of repentance, Como é que você pode preparar o caminho para o arrependimento? turning away from sin, Como é que você pode sair do pecado? unless you point out what is sin? A não ser que você indica diretamente o que é o pecado. Hallelujah. Aleluia. And so Isaiah characterizes the visitation Isaías caracteriza a visitação in a very mighty way. de uma forma poderosa. Isaiah says, Isaías está dizendo the morning mist. é o orvalho da manhã. Can we read the book of 2 Samuel to see the meaning of that mist? Vamos ler The o morning livro. Vamos ler o livro de 2 Samuel. Real quick as I finish this now. Vamos ler rápido enquanto eu acabo isso. Hallelujah. Aleluia. How many are learning something here? Quantos estão a aprender algo aqui? Todo aprender, gracias a Dios. Graças a Deus todos estamos aprendendo. Hallelujah. Aleluia. He says, 2 Samuel, 2 Samuel, 2 Samuel, chapter 2. capítulos 2, Chapter 2. capítulo. Hallelujah. Hallelujah. 2 Samuel chapter 2 verse, rather chapter 1 verse 21. 2 Samuel capítulo 1, versículo 21. Once you're there, say amen. Quando estás lá diz amém. He says, Ele diz: O mountains of Gilboa, may you have neither dew nor rain, nor fields that yield offering of grain,
For there the shield of the mighty one was defiled, the shield of Saul, no longer rubbed with oil. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saulo, que jamais será ungido com óleo. In other words, Noutras palavras, when Isaiah uses the morning dew, morning mist, quando Isaías usa o orvalho de manhã, he is essentially ele essencialmente está characterizing, a caracterizar, describing está a descrever the fruitfulness of that visitation. a frutificação desta visitação. Oh, we have seen it in Kenya. Oh, nós vimos isso no Quênia. Now in Kenya we don't have where we can meet. No Quênia agora já não tem mais lugar onde chega para nós. There is only one place in the city called Eldoret. Há lugar só na cidade chamado Eldoret. 49 acres by 49. São 49 hectares por 49. And they stand there shoulder to shoulder. E eles estão lá de pé, ombro a ombro. We cannot fit in the stadiums. Até não conseguimos. O estádio é pequeno agora. He's describing Ele está descrevendo the fruitfulness of that a visitation. frutificação desta visitação. Meaning there is going to be a grand cosecha, a great harvesting of the souls. Quer dizer que haverá uma grande colheita das almas. Hosea chapter 14 verse 5. Oséias capítulos 14, versículo 5. What does Isaiah mean by morning dew? O que é que Isaías quer dizer para o orvalho de manhã? Hosea. Vamos no livro de Oséias. Hosea chapter 14 verse 5. Oséias 14, versículo 5. I need to find it also. Preciso encontrar também. I also need to find. Hallelujah. Aleluia. This is it. É isto. I must give you this because Eu tomorrow I'm devo leaving. cuidar disso porque vocês precisam. I'm leaving to Portugal. Amanhã eu vou para Portugal. And they said they are ready, right? E eles disseram estão prontos. E esse They falou. told you that the nation is ready. Let the man of God come. Eles disseram estão prontos, deixe que o homem de Deus All venha. the pastors are ready. Todos os pastores estão prontos. They want to hear the message of Jehovah. Querem ouvir a mensagem de Jeová. But today Mas hoje belongs to Brasilia. pertence a Brasília. That if you will catch this, Que se você vai pegar the isso, messenger of the rain is here. o mensageiro da chuva está aqui. Hosea. Oséias. I need to find Hosea Eu first. preciso encontrar Oséias primeiro. Let me find Hosea. Deixa eu encontrar Oséias. Can I find it? Quickly. Thank you so much. Lord bless you so much. Deus abençoe. I need to find Hosea quickly. Oh, okay, I got it. So Hosea chapter 14 verse 5. E Oséias capítulo 14, versículo 5. He says, Ele diz: I will heal their waywardness and love them freely, for my anger has turned away from verse 5. Verse 5. I will be like the dew of Israel. He will blossom like a lily, like a cedar of Lebanon. He will send down his roots, and his young shoots will grow. In other words, the church will establish. A igreja vai estabelecer: serei para Israel como orvalho, que ele florescerá como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-á os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como o do Líbano. Hosea chapter 6 verse 4. Oséias capítulo 6, versículos 4. What can I do with you, Ephraim? What can I do with you, Judah? Your love is like the morning mist, like the early dew that disappears. Meaning, he's saying the morning dew is transitory, temporary, short-lived. Quer dizer que o orvalho da manhã é transitório, é temporário, dura pouco. Que farei de ti, ó Efraim? Que farei de ti, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Isaiah saw. Isaías viu. He saw the morning dew coming to the church. Ele viu o orvalho da manhã vindo para a igreja. And he beautifully describes the value and purpose. E ele lindamente descreve o valor e o propósito.
What a blessed generation you are. Que geração abençoada você está. That we can be meeting this time in the night talking about the morning dew of the glory of God. Que nós somos capazes de estarmos aqui reunidos essa hora da noite para poder discutir acerca do orvalho da manhã da glória do Senhor. We are not meeting here Nós não estamos aqui em to reunião hear a story para ouvir uma história, of how someone came out of poverty to wealth, right? Para So ouvir a from história. poverty to... de como alguém ao sair da pobreza para a riqueza. No, we are not meeting here to hear that story. Não, não estamos aqui para ouvir essa história. We are here Nós estamos aqui at night à noite describing the glory of para Jehovah descrever a glória de Jeová and what he has come to do in the e church. aquilo que ele vem fazer na igreja. Hey, Ei, the glory is a here. glória está aqui. You are the generation of the glory. Vocês são a geração da glória. You are the church of the glory. Vocês são a igreja da You glória. are the people of the glory. Vocês são o povo da glória. You are now the nation of the glory. Vocês são agora a nação You da are the glória. ciudad the glory. Vocês são agora a cidade da You are the glória. Christianas the glory. Vocês são agora os cristãos da glória. Ei, This is the dispensation esta é a dispensação. of the glory of Jehovah. Glória de Jeová. What an awesome time Que tempo poderoso to be a Christian. de ser um cristão. And that's why E é por he has isso come to change us. ele veio nos mudar, Rehabilitation. It's reabilitar-nos. called rehab. Chama-se reabilitação. Where we are addicted to sin. Onde nós estamos aditivos ao pecado. He is going to work with us. Ele vai trabalhar conosco In the rehab, na reabilitação. they say, E ele diz: you are a work in progress. você é um trabalho em progresso. But here, Mas aqui instantamente. tem que ser mudança instantânea. Hallelujah. Aleluia. There is power. Há poder. I want to finish this Eu now. quero acabar isso agora. I want to say to you, precious people, Eu quero dizer para você, povo that precioso, the glory of Jehovah que a glória de Jeová has come to bless the church. veio para abençoar a igreja. But let us be careful Mas é preciso ter cuidado as we celebrate him, enquanto vamos lhe celebrar, because he is still Jehovah Yahweh, porque ele ainda é Jeová Yahweh, the one that created the earth aquele que criou a terra and darkness over the earth e as trevas sobre a terra and the water all over the e earth as águas sobre toda a face da terra, in darkness, nas trevas, and this cloud e esta nuvem was going. andava assim, andava assim. Let us be careful. É melhor ter cuidado. He is still the most terrible God of Israel. Ele ainda é o Deus mais terrível de Israel. Listen to this now. Escuta isso agora. One time Uma vez, he came to visit Abraham. Sit down for a moment. senta-se por um instante. He came to visit Abraham. Ele veio visitar Abraão. When he came to visit Abraham, Quando ele veio visitar Abraão, Abraham was entertaining 3 guests. Abraão estava a receber dois visitantes. Is there a word for entertaining or you're lost? Sometimes I need another translation. Abraham was entertaining 3 guests, Abraão estava a entretenir 3 visitantes, giving them food dando-lhes comida and talking, fellowshipping with them. e poder comungar com eles. But very soon he realized Mas tão logo ele notou that the one on this side, que aquele que estava do lado where the glory is too much, onde a glória era tanta, this is the Lord. este é o Senhor. And that's why you see, É por isso que você vê, after the conversation, depois da conversa, only 2 of them went to Sodom and Gomorrah. somente 2 desceram para Sodoma e Gomorra. But he told Abraham, Mas ele disse a Abraão: the outcry o choro, over Sodom and Gomorrah o grito sobre Sodoma e Gomorra that has reached me que alcançou-me is too high. é muito alto. It's too high. É muito alto. He said the sin is so grievous. Ele disse que o pecado é tão perigoso, It's so grievous. é tão alto, mau. Okay, the sin is so grievous, O pecado é tão grave, and yet e enquanto the outcry is too high. que o choro é tão alto, Meaning, quer dizer, in his files in heaven, nos ficheiros do céu,
when he received the complaints Quando ele recebeu a reclamação and he read the file, e ele leu o ficheiro, he found out ele descobriu that this is serious crimes against humanity. que esses crimes são sérios contra a humanidade. And he said, this one is too much. E ele disse, isso é demais. I cannot send an angel. Eu não posso enviar um anjo. This one, Esta aqui, I have to go down there myself eu próprio tenho que descer embaixo ali and investigate, e investigar verificate, e verificar and find out e descobrir if the level of outcry, se o nível do clamor, if the level of complaint I've se o nível de received reclamação que eu recebi is equal é igual to the level of the atrocities, ao nível das atrocidades, to the crimes that have been committed. aos crimes que foram He cometidos. says, I need to go there myself Eu preciso descer aí eu próprio and investigate e it. investigar If isso. I find that the level of crime is the same as the complaint, Se eu descobrir que o nível dos crimes são os mesmos como a reclamação, then I will know what to do. então saberei o que fazer. He told Abraham. Ele disse a Abraão. So be careful when the Lord comes down. Então cuidado quando o Senhor desce. Always be careful. Sempre toma cuidado. Because Porque who are those quem são aqueles who were crying out to Jehovah que estavam a chorar ali a Jeová over the abuses that were happening here? por causa dos abusos que estavam a acontecer ali? Those were the few righteous people, Esses aí foram os poucos justos, the few holy people os poucos santos who were living in Sodom and Gomorrah. que estavam a viver em Sodoma e Gomorra. Lord, Senhor, when will you deliver us? quando é que vai nos libertar? This is so bad. Isto é tão mal aqui. Lord, remember us. Senhor, lembra-se de nós. And that's why I am saying É por isso que eu estou a dizer, that could it be será que that in the church in Brasilia, na igreja de Brasília, the church in Brazil, a igreja no Brasil, as the pastors continue doing that thing, enquanto os pastores estavam fazendo aquela coisa, evangelio de o dinero, evangelho de the dinheiro, gospel of o money, evangelho de dinheiro, scandals of sexual os sin, escândalos do pecado sexual, allowing women to come naked in the church, permitindo as mulheres vindo nuas com mini saias na igreja. could it be Será que that there were some holy widows que havia algumas viúvas santas in the church na igreja crying out to the Lord? que estão a gritar ao Senhor? Some holy widows, Algumas viúvas santas, some holy old women algumas mulheres antigas, velhas, in santas, Brazil. no Brasil. Lord, Senhor, look at the scandals. olha só para os escândalos. And they go to the pastor. E eles vão no pastor. You know those widows are strong. Eh? Sabes que aquelas viúvas são fortes. They wait and they enter the pastor's office. Eles esperam e entram no escritório do pastor. After preaching, Depois dele pregar, sometimes they come. às vezes eles vêm. They come in front of the pastor. Vêm à frente do pastor. Pastor, Pastor, you are still young. você ainda é jovem. Please, Por favor, use the Bible. usa a Bíblia. I see you are not using the Eu Bible. vejo que você não está a usar a Bíblia. You are young. Você I é am not jovem. young. Let me Eu não sou listen to jovem. me. Escuta para mim então. Please read Por the Bible favor, in the church. leia a Bíblia na igreja. Stop just talking comedia and motivational speaking, inspiration, Para de falar comédia na igreja. using psychology Para usar psicologia. and philosophy. Para usar filosofia He humana. said, Pastor, Ele diz, pastor, please, por favor. I am not young. Read the Eu não sou jovem. Bible. You are still young. Don't play Você around. ainda é jovem, não brinca. Always read the Bible. Sempre leia a Bíblia. Could it be that there are some old women Será que existem ainda as mulheres, algumas mulheres velhas who are coming to the pastor? que estão a ver o pastor? When the pastor sees her coming, Quando o pastor vê ela tá vindo, his blood jumps up. He doesn't like it. ele não gosta, o sangue dele aquece. He's telling other people, Está a dizer a outras pessoas, I don't know what's wrong eu with that não sei woman. o que se passa com essa mulher. She wants to be a pastor here. What? Ela quer ser pastor aqui ou quê?
Ask her what is the problem. Pergunta, qual é o problema? She Pergunta. said, no, pastor. Ela diz, não, The pastor. pastor said, tell her I don't have time today. O pastor diz a ela que eu não tenho tempo hoje. I have many guests to Eu see. tenho muitos convidados para She ser. says, E ela diz, tell him, me I have time, I will wait. diz ao pastor, eu tenho muito tempo, vou esperar. Me I will wait. Eu vou esperar. She has all the time. Ela tem todo o tempo. And when she comes to him, E quando ela veio a ele, he asks, what is it? diz, o que é então? Qual é o problema? What is it? O que é que se passa? That is how he approached her. What É is it? assim como ele pergunta a He ele. said, pastor, Ele diz, pastor, be careful with girls in the church. cuidado com as meninas na igreja. Be careful. Cuidado. Because women are now beginning to talk. Porque as mulheres agora já começaram a falar That there are so many girls in your car que há muitas meninas no teu carro. all the time. Todas as vezes. And I hear women are now talking. E eu estou a escutar as mulheres agora. Estão a falar. They are saying, Estão a dizer, remove girls from your car. tira as meninas do teu carro. And the pastor says, E o pastor diz, I know what I'm doing. eu sei o que estou fazendo. Could it be Será que that there are some old women in the church há algumas mulheres velhas na igreja who have been coming to the pastor que têm estado a vir ao pastor and the pastor does not listen? e o pastor não escuta? So the whole night Então toda noite, they are crying out to Jehovah, toda noite estão a chorar ao Jeová. and the outcry is too high. E o clamor é tão alto. Pastor, Pastor, what is it? é o que então? Did you see the way the other woman dressed in the wedding? Você viu a maneira como aquela mulher vestiu-se no casamento? She was literally naked. That cloth is transparent. Ela estava literalmente nua. Aquela roupa era transparente. She said, which one? Qual é? Really? É verdade. I will ask other people Eu also. vou perguntar a outras pessoas também para ver. You see this? Fez isso? And these women, E essa mulher, at night, à noite, they go back to their house eles voltam para a casa dele and cry out to e Jehovah. choram ao Jeová. And they are telling Jehovah, Estão a dizer a Jeová, please remember your church. por favor, lembre-se da sua igreja. Today I went there Hoje eu fui lá and he refused to listen to e me. ele negou me escutar. Please come down and remember Por your favor, church. desça e lembre-se da sua And igreja. the outcry is too high. E o clamor é tão alto. And the sin too grievous. E o pecado é tão grave. Could it be that the Lord said Será que o Senhor disse that the level of outcry is too high? que o nível do clamor é tão grande? The file is full. O ficheiro está cheio. I must go down there Eu myself. devo descer lá eu próprio. This kind of file Esse tipo de ficheiro is aqui too full. está muito cheio. I cannot send anybody Eu else. não posso enviar outra I pessoa. must go there and investigate it myself. Eu vou descer lá eu próprio e vou investigar eu próprio. Pastor, Pastor, when people are talking, as pessoas estão a falar então. you know, the worship team, Sabe, ali o coro da adoração. when you see girls and boys behave like that, Quando vês os meninas e rapazes a se comportar assim, there is sexual sin. há pecado sexual. I am not young. I see them. Eu não sou os On jovens. Saturday, you find them worshiping together. No sábado estão a adorar assim juntos. But when you look at them as a parent, you know that these people are in sexual Mas sin. quando você olhar para essas meninas e rapazes como uma mãe, você Pastor, sabe que essa menina Pastor, be sexual. careful. Pastor, cuidado. Remove homosexuals from the church. Pastor, tira os homossexuais dali da igreja. Either you rebuke them Ou você lhes repreende bem that they may change, para eles mudarem, or remove them from ou the church. tira da igreja. Could it be true Será que é verdade that the level of outcry que o nível do clamor reaching Jehovah que está a alcançar Jeová was too high, era muito alto? and Jehovah E Jeová, is forced, has been compelled to come down himself e Jeová é compelido, é forçado a descer ele próprio to check out? para verificar. And he says, E ele diz: if I will find se eu encontrar that the level of crime que o nível de crimes is the same as the complaint, é o mesmo que a reclamação, I will know what to do to Brazil. eu saberei o que fazer ao Brasil. Let us be careful. É preciso ter cuidado. Whenever the Lord comes down, Sempre que o Senhor desce, it is not a joke. não é brincadeira. Because now Porque agora we are in the presence of the Lord. nós estamos na presença do Senhor.
Hallelujah. Aleluia. Somebody stand up as we go. Alguém mestre se de pé enquanto vamos sair. We have so much to talk about. Temos muitos para falar. But remember, Mas lembra-se, you're touching the keyboard a little bit. Where is começa a it? tocar um pouco o piano. Começa a tocar um pouco o In piano. the background. Ali no fundo. Remember Lembra-se, that when the same God quando o mesmo Deus, when he came to deliver Israel, quando ele veio liberar Israel, he spoke to Israel. ele falou para Israel. And among the things he said to Israel, E entre as coisas que ele disse a Israel, he said, e ele disse: I am coming to deliver you at the midnight hour. eu estou vindo vos liberar na hora da meia-noite. But when I come to deliver you at the midnight hour, Mas quando eu vier vos liberar na hora da meia-noite, tell the Israelites, diga aos israelitas, every household, toda a casa, every family cada família should prepare for the midnight hour. deve preparar para a hora da meia-noite. And as they prepare for the midnight hour, Enquanto prepararam para a hora da meia-noite, tell them diga-lhes that the head of every household que o responsável de cada casa should go out on the 10th day, 10th day, deve sair no 10º dia, day 1, 2, 3, up to day 10. dia 1, 2, 3 até o 10º dia. On the 10th day, No 10º dia, go out devem sair and look for a lamb. e procurar um cordeiro. Then he said, E ele disse: a lamb without defect. um cordeiro sem defeito, A lamb without mistake. um cordeiro sem erro, A lamb without deformity. um cordeiro sem deformidade. On the 10th day. No 10º dia. And he said, E ele disse: on the 14th day, 14th, no 14º dia, they are to slaughter the lamb. eles têm que degolar o cordeiro. Meaning, Quer dizer, they had 4 days eles tinham 4 dias to investigate the lamb, para investigar o cordeiro, to probe the lamb, para poder pesquisar o cordeiro, examine the lamb, examinar o cordeiro, test the lamb, para poder testar o cordeiro, analyze the lamb. analisar o cordeiro. 4 days 4 dias. to make sure there is no defect. Para garantir que não há defeito. And he said, E ele disse: as you prepare for the midnight hour, enquanto você prepara para a hora da meia-noite, and as you take that lamb, enquanto vocês pegam esse cordeiro, he says, ele diz, Exodus 12, Êxodo 12, however, contudo, if the household is too small for a whole lamb, se a casa for muito pequena para todo o cordeiro, if the household se a casa is too small é pequena for a whole lamb, para todo o cordeiro, tell them to share diga a eles para partilhar with the other household. para partilhar com os outros também. And I searched the Bible. E eu pesquisei a Bíblia, I searched again. eu pesquisei de novo, And I have never ever found e eu nunca jamais encontrei where the Bible says onde a Bíblia diz that, however, que, contudo, if the lamb is too small for the household, se o cordeiro for pequeno para toda a família, too small, muito pequeno,
I have never found that. Nunca encontrei isso. But I found Mas eu encontrei that, however, que, contudo, if the household is too small for a whole lamb, se toda a família é pequena para todo o cordeiro inteiro, share it. partilha com os outros. Meaning, Quer dizer, the perfect Passover Lamb of God o cordeiro perfeito pascal de Deus is always more than sufficient to deliver the church. é sempre mais do que suficiente para libertar a igreja. And so, E então, if we receive Jesus se nós recebemos Jesus and continue in nudity, e continuar depois na nudez, immorality, imoralidade, pornografia and lying, e mentiras and sin, e pecado, that tells you isso te diz that we are literally shouting to God. que nós literalmente estamos a gritar a Deus. We are telling Him, Lord, Nós estamos a dizer: Senhor, look, olha, the first lamb at Calvary o primeiro cordeiro do Calvário is not sufficient to deliver me. não é suficiente para me libertar, Libertame. para libertar-me. If we receive Jesus Se nós recebemos Jesus and partake of this Passover Lamb of God, e nós podemos tomar este perfeito cordeiro de Deus, and then go back to sin deliberately. depois voltar para o pecado deliberadamente. In other words, we are telling Jehovah, Em outras palavras, estamos a dizer a Jeová: Lord, Senhor, in Brazil, em Brasil, the first Passover Lamb o primeiro cordeiro pascal that you took to Calvary, que você levou ao Calvário, look, olha, it is not sufficient for Brazil. não é suficiente para o Brasil. You have to send another lamb to the cross, another one. Você tem que enviar um outro cordeiro para a cruz, um outro. É. If we abuse the grace Se nós abusarmos a graça and Jesus watches you, e Jesus está a te velar, if you come here dressed the way you are dressed today, some of you, se você vir aqui vestido conforme alguns de vocês estão aqui and vestidos, Jesus looks down like this, e Jesus olha assim embaixo, this is what Jesus hears. olha o que Jesus ouve. He hears Ele ouve. the nail pierce, pa, on the hand. Ele ouve os pregos a entrar de novo nas mãos. Pá, 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 a entrar de novo. When we receive Jesus Quando nós recebemos Jesus and we return to the world, e nós voltamos para o mundo, we are essentially saying nós essencialmente estamos a dizer: that look, olha, Senhor, the first blood was not enough. o primeiro sangue não foi suficiente. So Jesus will hear you crucifying him again. Jesus vai te ouvir a lhe crucificar de novo. And yet the Bible says Enquanto que a Bíblia diz that the sacrifice at Calvary que o sacrifício do Calvário is the ultimate sacrifice. é o último sacrifício. There is no sacrifice greater. Não existe um outro sacrifício maior. If we want to get saved, Se nós queremos ser salvos, let us just get saved with this first blood. é melhor nós sermos salvos com este primeiro sangue. Because Jesus will never go back to the cross. Porque Jesus nunca jamais vai voltar para a cruz. Do you know why? Você sabe por quê? Because when he came to speak with me, Porque quando ele veio falar comigo, this is what he does. olha o que ele fez. The first thing he does is always to show me the nail A pierce. primeira coisa que ele faz sempre é me mostrar as mãos tragadas. In the sky, No céu, when he came to speak with me, quando ele veio falar comigo, the first thing he did a primeira coisa que ele fez was to show me the nail pierce. é me mostrar as mãos tragadas. And then he prepared the corona, the crown. Depois preparou a coroa. This time around, Desta vez, the Messiah has a crown. o Messias tem uma coroa. He is not going back to Calvary. Ele não vai voltar mais para He is Calvário. not coming back to predicar evangelho. Ele não está voltando para vir pregar mais o Evangelho. He is not coming back to preach the gospel. Ele não está voltando para pregar o He Evangelho. showed me the nail pierce. Ele me mostrou as mãos onde ele And he pregava. took his hand and he prepared the crown. Pegou a sua mão e preparou a coroa. In other words, when he showed me the nail pierce, Em outras palavras, quando me mostrou as mãos, he told me, run to Brazil ele me disse: corre para o Brasil. and tell Brazil E diz ao Brasil that look, que olha, even if I want to go
the cross, mesmo que eu queresse ir voltar à cruz, the Father cannot accept me. o Pai não vai me aceitar mais. Because Porque eu, the perfect Passover Lamb of God, o Cordeiro perfeito Pascal de Deus, must be without defect. deve ser sem defeito. But look, Mas olha, now I have defect. eu agora tenho defeito. I cannot go back. Não posso voltar à cruz. Now I have defect. Agora tenho defeito. Tell them. Diz-lhes. Tell them just to get born again with the first blood. Diz-lhes para eles se converterem com o primeiro sangue. When I look at the church, Quando eu olho para a igreja, I feel like I need to go back to Calvary. eu sinto, parece que devo voltar ao Calvário. But tell them, Mas diz a eles, the Father cannot accept me. o Pai já não vai me aceitar mais. Because now I have defect. Porque agora eu tenho defeito. My body has been damaged. O meu corpo foi estragado. Toma conta. Let us receive Jesus. Vamos receber Jesus. Let us not abuse Jesus. É melhor não abusarmos de Jesus. Let us not abuse the grace. É melhor não abusarmos da graça. Every time you go back to sin, Todas as vezes que você volta ao pecado, he feels the nail pierce again. ele sente os pregos a entrar de novo. And that's why the Bible says you crucify Jesus again. É por isso que a Bíblia diz que você crucifica Jesus de novo. Those of you who want to repent, lift up Aqueles your que hands querem se high. arrepender, levanta muito bem alto as suas mãos. Say, precious Jesus. Repita, precioso Jesus. Can we repeat it very loud? Repita muito bem alto. Say, mighty Lord Jesus, Poderoso Senhor Jesus. I repent today Eu me arrependo hoje. and change my ways E eu mudo dos meus caminhos. and ask you to establish holiness in my heart. E eu te peço para estabelecer santidade no meu coração. And prepare me for the kingdom of God. E me preparar para o reino de Deus. Tonight I receive you Esta noite eu te recebo as my Lord and Savior. como meu Senhor e Salvador. Bless me, Lord, Abençoa-me, Senhor. in the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Let me pray for you. Father, in the mighty name of Jesus, Pai, no nome poderoso de Jesus. I bless these people Eu abençoo este povo. and I ask you, Lord, to remember them. E eu te peço, Senhor, para lembrar-se deles. If there are sick people here, Se há doentes aqui, begin a healing process in their lives. começa processo de cura nas vidas deles. Let some of them reach home and find that there is no tumor, Deixa que alguns deles chegam em casa e vão descobrir que não há tumor. and find that that ear is open, E vão descobrir que o ouvido, o and olho find abriu. that you have visited them. E vão descobrir que o Senhor lhes visitou. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. The Lord bless you. O Senhor abençoe. I have to leave now. Eu tenho que sair agora. Okay, listen to me now. Escuta aqui agora. Santo, 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 Santo.
worship you. Hallelujah.